Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Samantha e vocês estão no canal Plantinhas da Sá. Sejam todos muito bem-vindos. E para você que ainda não é inscrito, bora lá se inscrever? Vem fazer parte do Plantinhas da Sá. E hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal. E meus amores, o vídeo de hoje é para trazer alguns esclarecimentos, né? Acredito que tem muitos vídeos aqui na plataforma do YouTube explicando sobre o assunto que eu vou explicar, mas nunca é demais quando se é sobre o bem-estar das nossas plantinhas, né? Dos cactos e suculentas. E no vídeo de hoje eu vou estar tirando algumas dúvidas de uma inscrita que deixou um comentário aqui no meu vídeo. Ela é a Carmen, o nome dela, não sei se pode falar, mas ela deixou um comentário aqui no canal. É a Carmen Duarte. Ela fica um pouco em dúvida, né? Porque uma hora ela assiste um vídeo dizendo que suculentas não pode tomar chuva, outra hora é em estufa, né? Outra hora é protegido com sombrite, com plástico. Foi o que eu entendi da dúvida dela, né? Então esse vídeo é especialmente para trazer um pouquinho mais de clareza, tentar ajudar a nossa querida amiga Carmen e você também que tiver com alguma duvidazinha, né? Eu não sou a expert em cactos e suculentas, eu sou apenas uma colecionadora dessas plantinhas lindas e maravilhosas que conquistaram o meu coração. Não só de cactos e suculenta, né? Para quem acompanha plantinhas da Sá há muito tempo, né? Há um bom tempo, sabe que eu gosto de cactos, suculenta, rosa, deserto, orquídeas, plantas de folhagens, mato, né? Eu sempre falo, eu gosto de mato, é isso que eu gosto. E até mesmo de frutíferas tem aqui em casa, tudo um pouquinho, né? Mas bora lá pro vídeo, eu vou trazer alguns esclarecimentos para vocês. Espero ser o mais breve possível para não ficar um vídeo muito enjoativo, tá bom? Um dos fatores mais importantes, meus amores, para a gente ter um sucesso no nosso cultivo de cactos e suculentas é o nosso substrato. Sim, gente, o famoso substrato, né? O melhor substrato, já digo para você que não existe. Simplesmente tem que ser de acordo com o seu cultivo, com o que é mais fácil para você, com o que é mais acessível para você, né? E sem contar o custo financeiro não seja tão alto, né? E o básico de tudo para o seu substrato ser de boa qualidade, não deixar de ter carvão triturado. Gente, eu sempre falo, tenha carvão triturado, tenha carvão triturado. E aí, no meu caso, eu vou falar com a minha experiência. Eu cultivo no meu substrato carvão triturado e terra adubada. E agora mesmo eu voltei a cultivar com palha de arroz carbonizada. Sabe, mas por que agora eu voltei? Sim, gente, até um certo tempo eu encontrei um lugar que vendia palha de arroz não carbonizada. Consegui, né, fazer a carbonização, quase morri de tanto calor que o bicho é trabalhoso, né? Fiz tudo manualmente aqui em casa mesmo. E eu fiquei por um bom tempo tendo palha de arroz carbonizada. Porém, chegou uma hora, acabou e não encontrei mais a pessoa para me revender a palha de arroz, que tinha umas fábricas aqui perto, né, de sementeira, essas coisas. Enfim, fiquei um bom tempo sem a palha de arroz sem a palha de arroz que depois eu carbonizava. Então eu falei assim, eu tenho que ir atrás do que é fácil pra mim, do que tem pra mim e que não seja muito caro, né? Porque tipo assim, não é só comprar uma planta, a gente tem um substrato também, e o substrato, se você for colocar muita coisa, acaba saindo caro, né? Porque muitas coisas a gente às vezes não tem na nossa cidade. E se você for ficar comprando de fora, sai mais caro ainda. Então eu comecei a cultivar só com terra adubada e carvão triturado. Mas, qual é a quantidade que você utilizar? Gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. Vou pegar um potinho aqui, só um minutinho. Prontinho, voltei. Bom, gente, esse aqui é um pote considerado 13, 14, né? Você dizer que é um pote 13. Não é aquele pote tradicional que a gente costuma comprar suculentas, que é o pote 11. Mas, pra vocês terem uma noção, não tem que ser só do pote 11, não. A divisão, né, a margem que você vai ter do seu substrato para ficar top, bem drenável, né, que não emposse água, é você colocar, eu coloquei um potinho desse de terra adubada, você vai colocar um potinho desse de carvão triturado. É essa medida que você sempre vai ter. Nunca coloca mais que um, mais que o outro. Não, sempre igualando, tá bom? Mas se você tiver a palha de arroz carbonizada aí juntamente com o carvão triturado e a terra adubada, o que eu devo fazer, Samantha? Simplesmente você vai colocar 2 medidas dessa de terra adubada, uma de carvão triturado e uma de palha de arroz carbonizada, tá certo? Belezinha? Deu pra entender, né, gente? Um substrato simples, fácil de cultivar. Então, gente, para você ter um substrato adequado é simplesmente isso. Não deixe de ter carvão triturado no seu substrato. Mas eu não tenho a terra adubada, aquelas que a gente compra. Gente, pode pegar a terra do quintal, não tem problema, tá? Mas não pode deixar de ter o carvão triturado. E se você tiver a palha de arroz carbonizado, melhor ainda, tá? Vai ajudar bastante na drenagem do seu substrato. Por quê?
Cactos suculentas, eles amam água, assim, eles podem beber água, eles podem tomar chuva, só que não podem ficar empoçado, né? Não pode ficar um substrato que fique encharcado, né? Mas o meu substrato, ele não empoça a água, vaza por baixo do vaso. Ótimo, maravilha. Só que você tem que ver quanto tempo ele fica demorando pra secar. É isso que você tem que contar também, tá bom? Então, tacar carvão triturado aí, e se tiver palha de arroz carbonizada, também, tá bom? Então, vamos pro próximo passo para você ter sucesso no seu cultivo de cactos suculentas. Quando você for molhar a sua plantinha, agora estamos em épocas de chuva, pelo menos na minha cidade, né? Mas você tá naquela época de seca, vamos contar assim que você tá tendo que molhar suas plantas com frequência. Gente, quando você for molhar o seu cactus e a sua suculenta, não fique com dó de molhar sua plantinha. Joga água de mangueira. Não tô querendo dizer pra vocês, gente, que eu sou a sabidona, mas eu tô falando coisas que eu fazia e que não faço mais hoje e que sim tem a diferença, né? Antigamente, quando eu molhava minhas plantas, cactos e suculentas, eu molhava com isso daqui. Com dó de molhar as folhas da planta, ficava lá. Sem contar que eu perdia um tempão danado e não matava a sede das minhas suculentas. Claro que não matava mesmo, né? E aí eu ia lá molhar, ficava com aquela dosinha. Não faça isso, né? E aí eu via que o substrato secava rápido. Aí, não sei quantos dias depois, já molhava de novo. Não é assim que funciona. A regra que eu faço aqui no meu cultivo é simplesmente o quê? Em épocas de seca, tá, gente? Em época de seca. Vou falar pra vocês na época de chuva que estamos passando agora. Mas vou falar primeiro na épocas de seca, né? Quando fica aquela estiagem, né? Que fica mais de 2 meses sem chuva. Aqui tivemos esse ano de 2024 agora foi bem tensa a época de seca. Passamos muito tempo sem chuva. Muito abafado, foi bem complicado. Bem seco e quente, né? Mas enfim, quando estiver em épocas de seca, quando você for molhar a sua planta, taca água de mangueira nelas sem dó, deixa escoar bem a água delas, molha bastante, para elas matar a sede mesmo. E quando eu devo molhar elas novamente? Quando o substrato estiver seco. Mas eu não tô com tempo para estar apoiando o dedo toda hora lá. Gente, no começo foi assim mesmo, a gente tem que estar sempre conferindo, mas depois você começa a pegar uma noção de quanto tempo vai levar mais ou menos para as suas plantinhas secarem, porque você vai estar cultivando com o seu próprio substrato. Você conhecendo o seu substrato, você vai saber mais ou menos quanto tempo que leva para secar a sua plantinha. Então eu não aconselho muito vocês ficarem comprando aquele substrato pronto. Prepara você mesmo em casa, do seu jeito, que é o que eu aconselho, sabe? Ficar comprando substrato pronto não vai dar certo, porque depende muito de como você rega suas plantas, de como é o clima na sua cidade, tem tudo isso, tá bom, meus amores? Então, na hora de molhar as plantinhas, mete água nelas. Mas, quando que eu devo voltar a molhar elas? Quando o substrato estiver seco. Mas eu não tô com tempo pra estar apoiando ele todo dia na plantinha pra ficar seco. Se na sua cidade tá muito seco, né, porque além de não tá chovendo, tá aquela coisa, aquele calorzão quente assim mesmo, então você deve molhar sua plantinha dentro de 5 dias, tá? Molha de 5 em 5 dias que vai estar de bom tamanho pra elas. Mas na minha cidade não tá chovendo, mas tá um tempo muito nublado, tá um ambiente muito úmido, isso, aquilo. Demore a regar suas plantinhas, tá bom, meus amores? E isso daqui, vocês cancela, descarta. Melhor não, descarta não. Abre um pouquinho mais aqui e faz um belo de um arranjo com as suas plantinhas, tá? Isso aqui não vai dar certo, gente. Você está molhando seus cactos suculentos, muito trabalho pra pouco resultado, tá bom? Então, o que a gente faz quando estiver em épocas de chuva, que é o ponto que a gente fica mais preocupado? Meu Deus do céu, começou a chover demais, eu vou correr com as minhas plantas para dentro de casa? Há um bom tempo atrás eu fazia isso, eu pegava com medo da chuva, eu corria com as minhas plantas para pôr na varanda e era o que fazia, né, porque eu tinha medo, eu botava tudo assim, não deixava tomar muita chuva minhas plantas. Hoje em dia eu deixo elas tomar chuva sim, mas tá chovendo uma semana na minha cidade. Gente, aqui, se tiver chovendo uma semana aqui na minha cidade, elas vão ficar na chuva. Lógico que eu vou ficar, mais atenta, de olho nelas, para ver quem tá melando mais, se as folhinhas estão começando a melar, querendo apodrecer. É isso que você tem que ficar de olho. Mas para com esse negócio de ficar correndo com planta da chuva, correndo com planta pra cá, correndo com planta pra lá. Deixa a bichinha no cantinho dela, porque planta não gosta que fica mexendo nela por muito tempo, tá bom? Choveu, deixa a plantinha na chuva. Mas isso, lembrando mais uma vez, se você tiver um substrato bem drenável. Se você tem um substrato que empoça água,
que deixa o substrato muito encharcado, não faça isso, tá bom? Porque até mesmo, gente, aquelas suculentas que a gente compra de supermercado, né, de gardens grandes, aqui tem muitos gardens com uma grande demanda de plantas, grande variedade, e dentro delas estão os cactos suculentas. Quando compro elas, eu não deixo essas plantas tomarem chuva assim até não querer mais. Por quê? Porque na maioria das vezes elas vêm com um substrato inadequado para o nosso cultivo, que é o rústico, cultivo de quintal. Se você tem uma estufa, belezinha, né? Coberto, tudo fechado, belezinha. Mas se você não tem, se você quer cultivar ao tempo tomando chuva, eu aconselho você trocar o substrato. Mas não tô com tempo de trocar o meu substrato agora. Então fica de olho, senão você vai perder. Porque esses substratos que a gente compra, que elas vêm, não é um substrato adequado para o nosso cultivo, tá? Eles retêm um pouco mais de umidade. Eu vejo um substrato que ele enraiza super fácil, né? Que é aquele que vem com a turfa, que eu acho que fala, com a perlita e com a palha de arroz carbonizada. Gente, a palha de arroz carbonizada é excelente, a perlita também. Só que eu não sei, eu sinto uma umidade naquele substrato. Plantinhas que eu comprei já com esse substrato, não demorou muito, quis desandar. Então, eu não aconselho muito. Enraiza é fácil, mas retém muita umidade. Então, toma cuidado. O meu cultivo, que é no tempo, não dá certo. Eu devo usar sombrite na minha coleção, né? No meu cultivo? Eu te aconselho a usar, sim, o sombrite. Qual a porcentagem? No meu caso, eu uso 50%. Sombrite 50%. Por que, gente, eu tô utilizando? Eu gosto muito de plantas ao tempo, amo, né? O máximo que eu uso aqui é o sombrite. Eu não uso plástico, tá? De proteção da chuva. É só o sombrite. O sombrite eu utilizo pra quê? Para aqueles dias que quando estiverem muito nublado, tá chovendo a semana inteira, e do nada me resolve sair aquele sol estralando, obviamente isso vai causar uma bela de uma queimadura nas minhas plantas. Então, para estar evitando isso, eu utilizo o sombrite 50%. E também tem a tal da bendita chuva de granizo. Gente do céu! Falar pra vocês que eu já perdi muitas plantas com chuva de granizo. Acho que há uns 2 anos, quase 3 anos, que tá me picando. Há uns 2 anos, há 3 anos atrás, eu tive uma perda muito grande de cactos e suculentas, especialmente nas suculentas pendentes, né? Assim, foi devastador a chuva de granizo que teve aqui. Mas se for chuvinha, pedrinha pequenininha... Gente, a gente não sabe qual vai ser a densidade de uma chuva de granizo. A gente não pode ficar contando muito com o que a gente assiste no jornal. Fala assim, mas que o clima do tempo lá, ou vai ser a chuva de granizo passageira, fraquinha. Gente, não contem com isso. Porque eu não contei com isso, achando que ia ser fraquinha a chuva e tudo mais. Nem acreditei muito que ia vir a chuva de granizo. E eu perdi uma boa parte. Tô recuperando muitas até hoje. Tipo assim, perdeu por completo a plantinha. E eu tô comprando aos pouquinhos hoje pra voltar na coleção, né? O colar de golfinho, o colar de pérolas, gente, muita planta eu perdi. Então eu aconselho você a ter o sombrite. Mas aqui na minha cidade é raro chover chuva de granizo. Na minha também era, mas choveu e regaçou. Então, se você quer evitar perder suas plantinhas para chuva de granizo, tenha sombrite, porque o clima hoje em dia... Não, né? Assim, a gente sempre... Lógico, chuva de granizo sempre teve. Mas, gente, o clima tá muito doidão. Então, a gente não tá podendo marcar bobeira não com a nossa coleção, com as nossas plantinhas. Então, tem, assim, sombrite 50%. Eu não tenho sombrite 50% em toda a minha coleção. Uma boa parte fica pra fora. As plantas que ficam na parede, de um lado aqui, que estão atrás de vocês aí das câmeras... não ficam no sombrite, né? Mas elas são plantas que ficam encostadas no muro. Então, querendo ou não, dá uma certa protegida nelas. Já essas daqui, ó, ficam tudo no sombrite de 50%. Só que se vir uma chuva de granizo, né, que eu vou ficar meio que na alerta, essas que estão na beirada, a chuva de granizo vai pegar. Então, o que eu faço? Eu pego todas essas que estão na beirada e ponho pra dentro, empurro todo mundo pra trás, né? Mas não é aquele auê todo, né? Aquele trabalhão todo que eu tinha antigamente. Isso acontece também na minha coleção lá na frente também. Algumas plantas, nem todas estão protegidas, mas sim a maioria, né? As que não estão protegidas são as que ficam mais encostadas nas paredes, assim, onde não tem muita possibilidade de machucar minhas plantas. Não que não vá, pode acontecer sim de machucar, mas o estrago não é tão grande. Então, eu aconselho sim você ter sombrite 50% para evitar queimaduras do sol, que com a chuva, essa coisa na época do verão principalmente, gente. Choveu, 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 do nada vem aquele sol brilhando, lindo, né? A gente fala, eita, que minhas plantas vai pegar uma cor. Pega mesmo, uma cor de queimadura, tá? Então vocês tomem cuidado aí que vai vir queimadura brava mesmo.
Então, tipo assim, até mesmo no inverno eu não deixo de ter o Sombrite 50%. Por quê? Porque elas têm que se adaptar, gente, ao clima. Aí, tipo assim, tem gente que fica assim, na época, não tô julgando ninguém, cada um com o seu cultivo, tá? Eu tô falando do meu. Eu optei ser um cultivo mais leve, sem dor de cabeça, sem preocupação, sabe? Ai, tá entrando o inverno, então agora eu tenho que mudar as plantas de lugar. Ah, tá entrando o inverno, porque agora eu tenho que tirar o Sombrite para pegar um pouco mais de vida, um pouco mais de sol. Não, gente, é chuva, é inverno, é verão, é primavera, é outono, é no mesmo canto. É o Sombrite 50% que vai ter. Elas vão ter que se adaptar ao clima também. E por que eu não utilizo o plástico de proteção? Porque eu não vejo necessidade no meu cultivo. E até mesmo porque, gente, eu trabalho fora. Então, principalmente nessas épocas de chuva, eu não tenho que estar me preocupando em regar as minhas plantinhas. Sabe, mas o plástico é para isso mesmo, para proteger da chuva. Se você tem um substrato adequado, não tem muito por que você se preocupar com a chuva, gente. Deixa elas tomarem água da chuva. A planta precisa de água da chuva. As minhas suculentas crescem de um tanto quando estão tomando chuva, que é uma belezinha. Claro, perde um pouco da sua cor, mas todo mundo tem a sua fase, né? Tem a época que a gente tá com a pele mais bonita, tem a época que a gente não tá. E é assim as plantinhas, tá? Então elas precisam de chuva para elas se renovarem, para elas crescerem e ficarem vistosas. Para quando chegar o inverno, elas entrarem em dormência. Então, deixa tomar chuva as suas plantinhas. Mas se você tem medo de cultivar na chuva, então sim, tem o seu plástico de proteção. Só que lembrando, gente, que esse plástico para proteção das suas plantas para não tomarem a chuva tem que ser alto, não deixa muito baixo nas suas plantas, porque senão vai ficar um calor insuportável, fica muito... Já tá numa... Por mais que ela estiver numa altura boa, já vai estar bem quente. Mas se você colocar muito baixo, vai acabar cozinhando as suas plantas. Então toma cuidado com isso, se você for colocar o plástico de proteção para suas plantas. Eu tenho uma amiga aqui do canal, né? A gente tem conversa pelo WhatsApp quando a gente tem tempo, né, Jaque? A Jaque optou por ter plástico na coleção dela, porque ela disse que para evitar perdas e tudo mais. Por quê? Porque ela não costuma utilizar muito carvão triturado. Então, se você não quer ter muito dor de cabeça com substrato, eu só quero usar uma terra de quintal mesmo e tudo mais, então sim, eu aconselho você ter um plástico, porque vai evitar que você perda sua plantinha por causa da drenagem. Não tá errado você querer utilizar o plástico, porque até mesmo se não fosse para ser útil um plástico, não existiria para vender, grandes fornecedores não estariam utilizando, eles usam sim, tá? É que nas estufas, geralmente eles utilizam esses plásticos, tudo muito certinho, porque a demanda é grande, então é correria, eles não podem ter muita perda de plantas, né, gente? O substrato é outro tipo, é tudo diferente, não é que nem um cultivo de quintal. E lembrando, meus amores, se na sua cidade costuma chover muito, tomem cuidado. Aí vocês têm que ficar de olho. Aqui em Campo Grande é um lugar muito quente, né? Muito ensolarado, mas também do nada vem muitas pancadas de chuva. Então eu minhas plantas estão adaptadas ao meu cultivo. Se você comprou plantinhas de gardens, supermercados, troquem o substrato delas, não chega colocando lá no meio da sua coleção, que vai dar erro. Então, gente, aqui no cultivo do Plantinhas da Sá, é plantas cultivadas no tempo, apenas com Sombrite 50% em uma parte. Só que lembrando também que o Sombrite 50% tem hora que ele não pega nas plantas, tá? Porque conforme o sol vai virando, vai girando, entra por baixo aqui e pega só nas plantas. Só que não é o dia inteiro, aquele sol do meio-dia dificilmente vai pegar em todas as plantas, tá bom? Então é isso, meu cultivo. Plantas no tempo, né? Eu deixo tomar chuva, eu deixo passar sede quando por conta minha mesmo. Plantas no Sombrite 50%, eu não uso plástico de proteção. Se você usa, tudo bem, se dá certo pra você, tudo bem, mas o meu cultivo não. E observe o clima da sua cidade, isso vai contar muito pra você, né, e até mesmo no seu substrato. Olha, acho que eu falo bem a verdade, a chave de tudo aí no cultivo do cacto suculentas é o nosso substrato, gente. Ele conta muito pra gente ter sucesso no nosso cultivo. E era isso que eu tinha pra falar pra vocês, né, pra dar umas explicações. Espero ter ajudado você, Carmen, com suas dúvidas. Se eu não deixei muito claro, né, que é o meu cultivo, né, não adianta eu falar assim, olha, aqui é o melhor substrato, que é isso, aquilo. Não adianta eu falar isso pra você, porque eu não sei onde você mora, eu não sei se é a mesma cidade. Se você mora aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, faça isso que você vai ter sucesso. Mas, se a sua cidade é outro clima,
observe sua região aí, que você vai ter sucesso sim. Então não adianta querer falar pra você, olha, o meu substrato é o melhor, faz isso, faz aquilo. Gente, eu vou estar mentindo, porque às vezes o meu substrato pode não dar certo pra você. Por quê? Porque a gente tem a nossa mão também em relação à rega, né? Tem tudo isso, né? Tipo assim, ai, mas meu substrato é super drenável. E eu molho uma vez, ou tipo assim, tem gente que tem um substrato mais seco que o meu. E aí a pessoa vai lá e quer fazer a mesma regra de regar as plantas, que nem eu, deixar passar muita sede. A planta vai desidratar. Então, vocês estão entendendo? Se o seu substrato é extremamente seco, extremamente drenável, você tem que tomar cuidado em relação às regras, porque você pode desidratar a sua planta. Mas se você tem um substrato parecido com o meu, vai nessa que você vai ter sucesso, tá? Cultivar suas plantinhas no tempo, deixar elas tomar água da chuva, deixar elas tomar um solzinho, mas com sombra de 50%, senão elas vão queimar bonito, vão sentir bastante. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha, comentem, compartilhem com os amigos para ajudar o Plantinhas da Sá a crescer. O seu joinha é muito importante aqui pro canal. Fiquem todos com Deus, meus amores. Beijos e tchau, tchau da Sá.